Vou colocar aqui o dedo duro para depois me apontar os meus erros e os meus defeitos. Muito boa noite. Vamos falar de renovação e eu acho que todo mundo já passou por esse problema. O problema de renovar-se, de modificar-se. E tem uma frasezinha muito bonita do Emmanuel que diz assim: ninguém progride sem renovar-se. E na Terra nós temos aqui um objetivo maior, que é o progresso. E todos nós estamos na Terra para progredirmos. Só que a gente não consegue progredir sem a gente mudar algumas coisas, sem a gente mudar alguns conceitos, sem a gente mudar algumas diretrizes. A gente permanece do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, a ideia de renovação deve habitar em nós. Vejam, quando nós falamos de renovação, é preciso que a gente faça, vez ou outra, um pequeno balanço do nosso dia a dia. Então, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, se eu não me engano, uma colocação a respeito dessa renovação. Nós precisamos fazer um balanço, nós precisamos observar o que nós estamos fazendo e mais ou menos saber se nós podemos mudar algumas coisas, alterar algumas coisas, renovar algumas coisas. Eu acho que nas profissões, a maioria delas, se a gente não se empenha em trabalhar para mudar, para melhorar o nosso aperfeiçoamento, em qualquer direção que seja, não é? A gente permanece parado, cristalizado. E isso é o que nós não podemos deixar acontecer conosco aqui na Terra. Nós precisamos mudar, renovar, melhorar. Então, para que a gente possa fazer isso, é importante que a gente faça, vez ou outra, um pequeno balanço daquilo que nós precisamos ou que nós estamos fazendo. Nessa pergunta 919 aí do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem pra gente basicamente isso, que o Santo Agostinho, ele dá esse exemplo, né? Ele vai lá e fala assim pra gente: olha, quando eu estava aí encarnado, aqui na Terra, na carne, dentro do corpo de carne, morando dentro de um corpo de carne, né? A gente mora dentro de um corpo de carne, todo mundo sabe disso, né? Morando dentro de um corpo, ele fazia umas reflexões diárias. Então, quando ele terminava o dia, ele observava o que ele tinha feito durante aquele dia. Foi grosseiro com uma pessoa. Ele fala: nossa, mas eu não posso ser grosseiro com as pessoas. Eu preciso mudar isso, preciso renovar. Eu fui preguiçoso em determinada tarefa. Mas eu não posso ser preguiçoso em determinada tarefa. Eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar. Então ele fazia uma espécie de balanço daquilo que ele tinha vivido. E dentro deste balanço, no dia seguinte, ele procurava renovar aquilo que ele achava que devia ser diferente. Então ele fazia um balanço, que é assim um balanço diário. Então terminava o dia, chegava lá no seu leito, na sua caminha lá antes de deitar-se, ele passava em revista, ou observava as suas ações durante o dia, renovação, né? O que ele fazia? Pela manhã, acordei, alguém me serviu um café, por exemplo, e me fez uma pergunta e eu não respondi, por exemplo. Não é uma coisa muito comum a gente fazer isso pela manhã, não é mesmo? Isso é uma coisa que só poucas pessoas fazem, não é? E aí ele pensava assim: mas é justo uma pessoa que está me servindo à mesa eu não dar um minuto de atenção para ela? Isso é justo? Passava em revista. Depois saí de casa e me dirigi para um determinado local. Chegando nesse determinado local, algumas pessoas me saudaram. E eu fiz que não ouvi, por exemplo. Aí pensa assim: mas é justo a gente passar de largo as pessoas que nos fazem tanta questão de um cumprimento? E assim ele foi trazendo em balanço, observando todas as suas ações. Cheguei em determinado lugar, a pessoa foi grosseira, eu devolvi com grosseria. Isso é comum de acontecer com a gente, né? Aliás, aqui na Terra existe uma competição, não é? Uma competição mais ou menos igual a essa. A gente recebe uma grosseria, então a gente acha que tem que ser mais grosseiro ainda do que a grosseria que nós recebemos, não é assim? Não existe uma competição? A gente normalmente faz isso, né? Então, ele observou esse deslize. E aí vai seguindo, trazendo em revista todos os pontos do dia. E alguns pontos ele percebia que podia ser melhores, que podia melhorar. E é aí que ele traz essa pergunta linda na 919, que diz pra gente que nós precisamos fazer uma espécie de balanço. Para quem não sabe o que é balanço,
Antigamente o balanço era assim, o comerciante ele via o que tinha vendido e o que tinha de estoque. Então ele sabia o que estava faltando e o que tinha vendido, o que ele tinha de lucro, aquela coisa toda. Ele sabia cruzar essas informações. Então nós precisamos e carecemos de fazer esse balanço. E é um balanço que nós temos que fazer constantemente. Então, por exemplo, você está no trânsito e de repente alguém faz alguma coisa meio atípica no trânsito, não é? Por exemplo, assim, foi virar à direita na sua frente e não deu a seta, por exemplo, assim, não é? E aí você está sentadinho lá no seu carro, você fala assim, que Jesus te abençoe, Deus te proteja, vai com Deus, meu irmão, e que Deus te abençoe. Depois você passa em revista, não é? E observa, fala assim, nossa, eu recomendei ele a Deus nesta tarde, ele me fez... Mas era para tanto, vamos imaginar, né? Eu precisava de ficar tão nervoso, mas é que eu estou aprendendo a dirigir, estou só há 30 anos dirigindo, não é? E isso para mim é uma grande ofensa, por isso que eu falei isso, não é? A gente se dá uma desculpa normalmente, mas dificilmente a gente olha para a gente e fala assim, eu não posso fazer isso, é desnecessário, eu preciso mudar, eu preciso renovar. E qual seria a atitude melhor? Vamos fazer uma enquete. Então, você está lá dirigindo, e aí passa um carro na sua esquerda e entra na sua frente e vira na rua, bem em cima de você quase. Como é que a gente tem que responder a uma espécie de ofensa dessa? Como é que seria? Vai com Deus, né? Com Jesus e com todos os espíritos, inclusive os espíritos de porco, aonde que você deve morar, né? Não é mesmo? Mas vejam, isso é passivo de renovação, de melhoria, nós precisamos melhorar isso. Alguém nos fala alguma coisa que a gente não gosta no ambiente de trabalho, a gente precisa melhorar a nossa ação, a nossa atitude, isso é importante para nós, é isso que vai nos distinguir, a nossa educação. Mas para que a gente precisa ter educação, pelo amor de Deus? É tão bom viver entre pessoas mal educadas, é bom? É bom? Então a gente tem em casa 4 comedores de arroz e feijão, por exemplo, né? É bom quando eles são mal criados, não é? Quantos tem na sua casa lá? É. Tem eu e mais 3. 4. Eu estava falando da casa dele, vocês repararam, né? E aí, por exemplo, né? 4 comedores de arroz e feijão, e cada um vai para uma malcriação diferente uma da outra. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala... É diversificado, são 4 malcriações diferentes. Veja só, como que a gente pode progredir num ambiente desse? É muito difícil, é muito ruim, então nós precisamos progredir. Mas para progredir nós precisamos renovar, modificar. E o que a gente pode fazer diante de uma provocação, né, que o pai faz para a gente? Tipo assim, ó a provocação do pai, vê se está certo essa provocação. Vai escovar o dente. É uma provocação? Aí o que você responde? Ok. Ok. E você, que responde? Tudo bem? Ok também? Ok, né? Ok. Você está rindo, quero saber o que você responde. Você, o que é que você responde? Tem testemunha aí para até autenticar a sua resposta ou não? Calma, eu tô indo. Ah, estão sempre indo, né? Mas nunca chegam, é interessante, não é? Eles estão sempre indo, mas nunca chegam. Meu Deus do céu, que flagelo! Pelo amor de Deus! Então é preciso nós pensarmos e renovarmos, porque existem coisas que é necessário mudar. Vejam, nós passamos uma fase difícil, a nossa juventude, adolescência é muito difícil, a gente está em conflito, o tempo todo em conflito. Você também tem que explicar que Santo Agostinho nem morava em São Paulo e nem tinha essa... Não morava em São Paulo, não tinha 20 milhões de habitantes, nem tinha né? essa doideira nossa E nem hoje. tinha ônibus articulado, não tinha ninguém isso. no pé, não tinha nada. Não tinha nada era disso. Ele na caminha dele, nós Era na ele caminha sossegadinho lá, não é? Mas eu posso garantir para a senhora, porque a primeira provocação o negócio saía pedrada, tiro e faca, porque era assim, ninguém tinha a menor tolerância.
Sabe por que a gente vive em grande sociedade? É justamente para desenvolver essa tolerância mútua, fraterna. É justamente para isso. Aí a gente vai lá, tira a carteira de motorista, beleza, tirou a carteira de motorista, aí sai na rua, né? Você não deu a seta, infeliz, vai morar lá com o chifrudo. Aí você vai indo, vai em frente, né? Parou em cima da faixa, né, infeliz, você não tem filho, nem tem mãe, né? Eu dirigi 42 anos na capital de São Paulo. Então a senhora não precisa falar mais nada, a senhora já está desenvolvida. Não preciso dizer mais nada, porque quando me fechava, você sabe onde eu mandava ir, né? Vai lá para casa não. Era para casa da vizinha, né? É, Que era malfadada, é mal falada, é. Mas a ideia é que depois de tantos anos, a gente começa a dar risada das coisas erradas que os motoristas fazem. Essa é a ideia, não é? Passa um tempo, no começo a gente tem aquela coisa, né? Ah, meu Deus do céu! Mas depois, com o tempo, a gente vai se acostumando. O homem está te fechando, o ônibus vai fazer você bater no poste. Deixa ele é maior, deixa ele passar, sossegadão, deixa ele, não é? A gente não vai aprendendo? Depende em quantas encarnações eu estou falando, né? Porque às vezes pode levar umas 10 ou 15 ou 20 encarnações para a gente entender, né? Essas coisas, não é mesmo? Aí você vai, vamos mudar o foco, deixa o motorista de ônibus para lá e deixa o carro para lá, tá tudo bem no trânsito. Porque agora tem um bichinho coçando na gente dizendo assim, você dirige porque você quer, por que você não pega um táxi ou um Uber? Porque aí você não passa nervoso, né? Não é mesmo? Mas haja dinheiro, mas enfim. Vamos largar esse negócio aí. Aí, por exemplo, você vai lá no açougue comprar alguma coisa para você comer e sua família. Aí ele vai lá e tira as melhores peças que ele tem lá, que ele estava arrumando, né? Porque o parente dele vai lá comprar uma outra peça e ele estava limpando aquela peça, aí vem dá pra gente, né? Aquela peça que ele limpou, bem limpinha, né? Não a parte da limpa, a parte do que tirou da limpeza, né? Aí a gente chega em casa, não é mesmo? Olha tudo aquilo e fala, nossa, meu Deus do céu, como mudou o filé mignon agora, está desse jeito, olha, é possível que eles estão alimentando os bois diferente, não é? A gente pensa assim, não é mesmo? Aí fica aquele pensamento e fala, ai, graças a Deus que tem esse açougue perto de casa, que Deus abençoe o açougueiro, que Deus ajude os empregados dele, que Deus favoreça toda a sua família, os seus bens, tudo que ele possa ter uma vida próspera, que Deus te ajude, te ilumine, te proteja. É assim que a gente vibra quando a gente vê a carne errada que a gente recebe lá, não é assim? É desse jeito. Olha só como nós já evoluímos. Por mim, está todo mundo não sei aonde, porque eu nunca comi carne na minha vida. Ah, que bom. Mas isso não significa nada, porque se a senhora falou palavrão no trânsito, é a mesma coisa, hein? Não, eu não falo palavrão no trânsito. Não, mulher não fala, mas é o homem, né? Mas é o homem mesmo. Mas é aqui, nós não estamos num teste de competência, veja, nós estamos dando alguns exemplos. Quem conseguir vestir a carapuça, está tudo bem, pode vir aqui pegar e vestir, mas quem não conseguir, não tem problema, né? É outra coisa, não estou falando para todo mundo, é só para algumas pessoas. Principalmente, sabe para quem, né? Sabe para quem que fala principalmente? Quando o expositor vem aqui na frente, vocês acham que o cara vem aqui, o centro espírita vai pagar um bom cachê para ele, não é? Vai pagar um belo de um cachê para ele, então ele vem aqui para ajudar vocês a desenvolverem, porque efetivamente ele deve ser um espírito muito evoluído, não é? É muito evoluído. Então, vocês ficam imaginando isso do expositor. Mas tudo que ele fala aqui, coitado, tudo. Lá em casa tem 5 comedores de arroz e feijão. Você come arroz e feijão? Ah, lá em casa também, os 5 comem arroz e feijão. Então vocês imaginam, né? Quando a gente está no mundo espiritual, olha que beleza que é. Aí você fala assim, eu quero evoluir rápido. Quantos comedores de arroz e feijão você quer cuidar? Tem gente que pede um. Mas se tiver um só, não dá para evoluir muito rápido, né? Porque ele fica né? E não vai. Mas você pedir 5. Pedir 5. Tá certo? Mas aí talvez eu recebi uma inspiração, primeiro para tirar todas as facas da casa. Ninguém come mais de faca, só faca de plástico, que tem que ter. No bom sentido, é uma brincadeira, claro, né? Mas é o embate que nós temos uns com os outros. É isso que nós precisamos entender, compreender. É claro que determinados exemplos já estão altamente superados por algumas pessoas,
Mas a ideia básica que nós estamos falando aqui é de renovação, melhorar. Mas nós temos que saber para que precisa dessa renovação, dessa melhoria. Porque se a gente não tiver um motivo palpável, nós não vamos melhorar nunca. Não é mesmo? Se não tiver um motivo palpável, não melhora. Mas às vezes aqui na Terra nós somos tão teimosos, que a gente quer sofrer na pele, quer viver um drama, quer viver uma dificuldade, uma diferença, um problema gravíssimo, para a gente poder avaliar, auferir se era caso de renovação, de modificação. Então vejam, há alguns anos atrás, não faz muito tempo, né? Mais ou menos aí, talvez uns 50, 60 anos atrás, alguns dos nossos pais, dos nossos avós, tinham conceitos fortes de convivência. E alguns chegavam a dizer assim, eu sou desse jeito. Como é que eles falavam mesmo? Como é que era o jeito? Alguém lembra disso? Eu não vou mudar, né? O que mais? O senhor não fala isso, né? Não. Agora você mudou. Agora ele mudou. Muito bem. O que mais que ele fala? A senhora pode dizer como é que eles falavam? Não lembra? Ainda bem, né? Olha, é por isso que a gente tem o esquecimento, a gente esquece de tudo, as malcriação dos filhos, do marido, não é uma bênção? Olha só. A gente olha para ele com um amor tão grande e fala assim, meu Deus do céu, 60 anos, tem um negocinho estranho, mas eu amo tanto essa criatura, né? 60 anos depois, 50 anos depois, é uma bênção mesmo, o esquecimento é uma bênção, né? Mas nós vamos devagarzinho percebendo, né? Que nós, na maioria das vezes, tínhamos essa ideia, esse pensamento, né? É o meu jeito, eu tenho esse sistema. E as pessoas resistiam na mudança, resistiam. Então, se brigavam com um parente, por exemplo, não iam mais na casa da pessoa, não iam. É um negócio tremendo. Nós ainda vivemos isso em alguns lugares aqui do Brasil. Algumas pessoas ainda vivem assim. Ah, teve lá um conflito com o fulano, com o ciclano, nunca mais isola a pessoa de um jeito. Isso não é renovar-se, isso é viver como há um século atrás. 2 séculos atrás, 5 séculos atrás. Renovar-se é dar a chance ao perdão, dar a chance a si mesmo e ao outro ao perdão. Ah, mas se ele não vinha aqui ajoelhar na minha frente e pedir desculpa, nunca eu vou perdoá-lo. Mas não é esse perdão. E às vezes é um perdão assim meio obscuro, sabe? Aquele negócio de você aproximar um pouquinho, ter uma conversinha, depois uma coisinha ou outra, sem aquela coisa muito grande, muito forte. Mas a gente estar disposto a se aproximar, a relevar, a esquecer. A gente lembra, mas a gente está com vontade de esquecer. A gente lembra, mas a gente tem vontade de esquecer. Então, basicamente, olha, o Chico viveu um drama muito grande quando morava lá em Pedro Leopoldo ainda. Foi o lugar que ele praticamente nasceu, não é? E aí teve uma senhora que fez uma coisa lá ruim para ele. Tirou a vida de um animalzinho dele. Matou o bicho, porque o Chico chegava 1, 2 horas da manhã e aí tinha que limpar toda a sujeira do bicho, da comida para ele. Dormia tarde para chuchu por causa daquele bicho. E ela falava, coitado, trabalha o dia inteiro, ainda vai lá no centro, ele faz isso, faz aquilo outro. Ainda chega em casa e esse bicho aí, infeliz, acaba com a vida dele. Ela pegou e deu um sumiço no bicho. Olha só. Mas o Chico ficou tão aborrecido, porque, sabe, não tinha motivo para aquilo. E ele começou a atrapalhar as coisas dele, porque ele tinha raiva de lembrar daquilo. A gente hoje, mais do que há 50, 100 anos atrás, hoje um animalzinho de estimação tem um negócio, a gente tem uma ligação forte com ele. Imaginem, 50 anos atrás era diferente. Mas a ligação é a mesma. A sensação que ele viveu, o sentimento que ele viveu da perda daquele bichinho, por causa de que ele nem sabia por quê. Porque ele nunca reclamou de ter que cuidar do bichinho, imagina só. E aí vem-se um tempo em que os benfeitores amigos disseram, olha Chico, se você não se livrar disso aí, não vai ter jeito mais de continuar trabalhando, vai ter que se livrar. E como é que você se livra disso?
Como é que eu me livro disso? Porque quando a gente tem raiva de uma pessoa, parece que o negócio fica martelando na cabeça da gente, não é? É uma coisa impressionante. Toda hora você cruza com a pessoa. E o pior é isso, não é? Por exemplo, você tem raiva de um determinado carro, toda hora você vê esse carro andando na rua. Quando você não tinha raiva dele, você nunca enxergava ele, não era assim? Ah, tenho raiva de Fusca. Aí você vira a rua, vê um Fusca, o outro está estacionado aqui, o outro pergunta se você não quer comprar um Fusca. Toda hora alguém fala alguma coisa de um Fusca. Olha só, não é? Então, se você tem que se libertar disso, os amigos disseram para ele, como é que ele se libertaria disso? Agora que vem o problema, porque aqui na casa espírita a gente vem aqui, senta, toma um passe, vai embora sossegadão, né? O expositor faz um esforço para tentar trazer alguma informação para a gente, mudar a nossa cabeça, mas a gente está sempre resistente. Ah, nós somos resistentes. Eu não mudo, eu sou assim mesmo. A gente pensa assim, né? Eu nunca vou mudar, nunca. Aí falaram, Chico, você tem que se livrar disso. Sabe o que os espíritos falaram para ele fazer? Procurar saber o que ela mais queria da vida dela. Ele descobriu que ela queria, 50 anos atrás, 60 talvez, uma máquina de costura. Uma máquina de costura naquele tempo significa hoje mais ou menos assim, por exemplo, talvez um carro. Vamos imaginar que o cara te fez uma malcriação, mas ele queria muito um Audi Q4. Nossa, ele quer muito esse carro, não? Ele quer muito. Mas vamos facilitar, esquece o Audi. Ele quer muito uma bicicleta. Quer muito, está louco por uma bicicleta. Aí você pensa, acho que eu vou dar a bicicleta para ele se lascar todinho, um ônibus chegar perto dele e falar assim, e aí, quem é melhor, hein? Você ou eu? Esse exemplo também não valeu, vamos mudar o exemplo, né? Que isso aí ficou muito forte, vamos arrumar outro exemplo, né? Mas naquele tempo, a senhorinha queria muito uma máquina de costura. Aí ele falou, não, ela mata o meu bicho, acaba com a minha vida, eu ainda tenho que dar um presente para ela? Você já pensou um negócio desse? Já pensou? Dá um presente ainda para a mulher? O Espírito falou assim, para você se livrar disso, você tem que fazer isso, senão não tem jeito, você não se livra. E aí o que é que ele fez? Como ele era muito obediente aos espíritos, ele foi lá e comprou uma máquina de costura, que há 50, 60 anos atrás era quase um carro hoje, você tem que comprar parcelado. Era um negócio assim, quase inimaginável para a gente. Porque ele tinha que surpreender a mulher, fazer a mulher soltar assim um contentamento, uma felicidade muito grande a favor dele, para ele se libertar daquilo que ele estava morrendo de raiva. Aí ele vai lá, compra a máquina de costura parcelado, tá certo? E dá a máquina de costura. Mas a mulher ficou tão feliz, mas tão foi lá, abraçou ele, e muito feliz, e tirou aquela nuvem da cabeça dele, não é? Tirou aquela nuvem, porque eu não conseguia entender isso há 30 anos atrás. Não conseguia entender. Depois, pode deixar sossegado, viu? Eu não me incomodo. Fica tranquila, deixa eles aí. Tá certo? Estão armados? Não, né? Se não tiver armado, não tem problema, eu me defendo. Agora, se tiver armado, sai correndo, não tem problema. E aí, você pensa, né? Que aquele contentamento, aquela alegria, você imagina, há 50 anos atrás, a pessoa ganhar uma máquina de costura, a ideia, a felicidade dela. E aí o que acontece? Aquilo tirou da cabeça dele aquela nuvem que ele tinha dela, porque ela ficou tão feliz, tão contente. Então hoje você pensa, não é? Numa condição, você fala assim, meu Deus do céu, a pessoa me fez isso, me fez aquilo e aquilo outro, eu ainda tenho que dar um presente para ela. Mas escuta, você quer continuar vivendo num planeta atrasado ou você quer começar a viver num planeta evoluído? O que a gente quer? Ainda bem que não tem mais máquina de costura, que eu não vou pedir para ninguém, viu? Pode ficar tranquilo. Mas a gente quer dar passos para frente. E a gente só consegue dar passos para frente enxergando, buscando soluções diferentes, soluções fraternas, soluções de amor.
Porque do contrário, a gente vai continuar na revolta, na vingança, na ira, na raiva, no desejo de vingança. A gente vai continuar assim. Porque se fosse comigo o negócio do bicho... Não tinha vontade de matar não, né? Quem matou o bicho. A senhora não teria? Não, eu não passo vontade. A senhora não passa vontade? Passo, Ah, é? não passo. Meu Deus do céu. Pegando esse gancho seu, não é a mesma coisa do Chico, né? Mas eu tenho um violão que eu tenho paixão pelo meu violão. E uma pessoa me fez tipo assim, não matou meu bicho, mas, né, acabou com a minha alegria, que eu não dou esse direito. E eu já lembrei, né? E a pessoa que estava também lá falando chegou em mim e falou: pega o teu violão e dá. Eu falei: o quê? Eu vou Meu quebrar Deus do o céu. violão. Desculpa, eu vou quebrar o violão, mas meu violão que eu tenho tanto amor. Você está brincando? Aí eu falei assim: você está brincando? E aquilo, sabe, Se acalmou. me acalmou e eu olhei. Eu falei: mas eu tenho que dar? Eu disse: não, você não tem que dar, mas se você der o violão é melhor. Não deu outra. Cheguei lá, falei pro violão, falei: vou levar. Cheguei lá e falei: tá aqui o violão. A senhora deu o violão? Tá aqui o violão que você queria tanto. Tá aqui, te dou de toda mão. Ela olhou para cima e disse: não quero mais o violão. Ora, da minha mão, eu chorei tanto, no mundo quase que morro. De ter recebido de volta? Ela não te aceita? Não sei, da emoção, eu não sei te explicar porque eu choro. A gente se envolve em tramas, isso é muito importante, isso vai me custar muito caro, isso que eu vou falar para vocês, porque tem algumas coisas que a gente fala e custa caro pra gente, sabe? Pra gente que está falando, vai custar muito caro isso para mim. Mas tem algumas tramas que a gente se envolve justamente para piorar uma situação que já vem há muito tempo ruim, às vezes há séculos, há muitas vidas. Então, às vezes uma coisinha assim, você vê, uma coisinha assim, uma faísquinha é suficiente para criar uma explosão ou um fogo enorme, um problema grande, um problema difícil, complicado. A gente vê isso no trânsito. Às vezes a pessoa nem cometeu uma falta muito grave e a outra pessoa fica tão irada, ela é capaz de fazer coisas que nem sabe o que está fazendo direito. Às vezes até é capaz de ter uma arma e querer atirar na pessoa, porque a pessoa passou perto do carro dela, raspou no carro dela, ou alguma coisa fez, assim, uma coisa que não tem justificativa. Então, é importante, o que ela está falando é interessante, porque, vejam, gente, às vezes uma coisa assim é que liberta a gente, de a gente não entrar numa provocação maior. Veja, uma provocação maior. Quando ela ofereceu, provavelmente aconteceu isso. Ela estava oferecendo com o coração um pouco apertado, mas percebeu que era necessário fazer isso. A outra pessoa, naquele momento, talvez tenha apagado um fogo enorme que poderia estar se iniciando. Um problema grave poderia estar começando. A mesma coisa com vizinhos. Às vezes você muda para um bairro, uma casa, você tem um xodó, fez aquela casa bonitinha, pintou bonitinho, fez umas coisas bonitinhas, e aí você vê uma diferença com o vizinho, muitas vezes. E ao invés de você tentar apagar aquele fogo, você só coloca combustível nele, combustível. É por isso que Jesus veio para a gente, quando fala de renovação, veio para a gente pensar na ideia do perdão, na ideia do deixa disso, do esquecimento. Quando a gente consegue fazer isso, parece que a gente se alivia. Uma coisa muito forte consegue nos ajudar. E às vezes o tempo parece que fecha de um jeito, mas quando você consegue renunciar um pouquinho o seu próprio benefício, o tempo abre, de repente, não chove o que a gente imaginava que ia chover. Esse imaginar que ia chover significa o quê? Que nós teríamos muitos problemas se nós não tivéssemos nos comportado de uma forma mais altruísta e mais cristã. Então, às vezes, diante de uma briga de trânsito, muitas vezes, se você também se inflama e age como o ofensor ou o ofendido está agindo, às vezes aquela situação aumenta, a situação fica cada vez maior, às vezes fica insustentável.
Mas quando você consegue reverter aquilo com algumas palavras de mais equilíbrio, desculpe, eu não enxerguei, eu não vi, eu sou novo de carteira, com alguma coisa que possa ajudar a pessoa a desinflamar, quanto problema a gente pode evitar? Isso também serve em casa, com a família, com os filhos, com o esposo, com a esposa. Quantos problemas a gente não pode evitar se muitas vezes a gente conseguir, porque não é uma tarefa fácil. Conseguir ficar em silêncio é uma tarefa difícil. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu fui convidado a conversar com uma senhora que tem um problema grave de depressão. E eu vim meia hora para chegar na casa dela pensando assim, eu só vou escutar, eu não vou falar nada, eu só não posso falar nada, eu só vou escutar, deixa ela falar, deixa ela ficar à vontade, eu não vou falar nada, deixa ela escutar, só vou escutar, deixa ela fala o que ela quiser, não tem problema. Aí chegou lá, comecei bem, primeiro minuto, 35 segundos, 65 segundos, 70, 90 segundos, já estou bem, 1 minuto e meio. 2 minutos. Olha só. A gente pensa que tem a solução para todos os problemas das pessoas, né? A gente não sabe o que a pessoa está vivendo. Olha só, olha só. Aí fala assim, olha, se você arrumar alguma coisa para você fazer, tá certo? Se alguém te der algum serviço para você, aí eu pensava assim, mas eu tenho que ficar quieto, mas não conseguia. Aí você pensa, meu Deus do céu, mas para que eu estou fazendo isso? Eu tenho o poder de curar a depressão da pessoa, não tem esse poder. Às vezes a gente precisa ficar em silêncio, saber ouvir. Olha como é difícil. Ah, está em casa. Como é que você chama, Santista? João. A sua mãe está aqui? Tá. É. E o irmão dele? Do irmão João? É amigo. Amigo, é? Então, aí você pensa assim, meu Deus do céu, como que a gente consegue, diante de uma provocação, simplesmente abençoar? Mentalmente, não precisa falar, né? Mas como que a gente consegue? Como que a gente consegue em casa, às vezes, diante de um problema? A gente já veio com um monte de coisa da rua, e chega em casa, o camarada chega lá e está dormindo com o pezão sujo. Antigamente acontecia isso, hoje não acontece mais, né? No meu tempo de menino, a gente era louco para dormir com o pezão sujo, porque a gente andava descalço o dia inteiro. E aí não aguentava mais nem levantar, nem da cadeira. Alguém tinha que jogar a gente na cama, dormir de pezão sujo. A mãe falava, vai dormir de pé sujo, não vai tomar banho. Aí sabe o que a gente falava? Olha aí o que a gente falava, olha o que a gente falava nesse tempo aí. Ah, mãe, passa só o pano. Mas a gente vem daquele jeito, naquela dificuldade, naquele problema, meu Deus do céu. E aí a gente pensa, como lidar com isso? Mas é tão difícil, exige da gente um treino. Não é fácil ser humilde, não é fácil, é muito difícil. Porque diante de qualquer provocação, a gente sempre tem a palavra, sempre tem a resposta, sempre tem a contra-provocação. A gente dificilmente consegue ficar em silêncio, dificilmente consegue simplesmente abençoar. Porque humildade, segundo Emmanuel, é mais ou menos isso. Você tem o direito de reclamar, de xingar, de expor, de fazer tudo que você está dentro do seu direito. E aí ele fala assim, mas você simplesmente abençoa. Isso é humildade. Mas é tão difícil para a gente, isso é tão difícil. Agora, se a gente não buscar a humildade, a gente não consegue se renovar. Veja só como é difícil. É difícil se renovar sem humildade. É difícil. Porque a gente acha que pode enfrentar a tudo e a todos em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Então isso vai dando para a gente essa forma de conviver. Então a gente quase não aceita de jeito nenhum
De forma nenhuma, muitas vezes uma provocação. Mas a ideia dos espíritos é o seguinte: a gente não consegue progredir sem se renovar, sem se melhorar. A gente precisa se melhorar. Mas melhorar como? De que jeito? De que forma? Que melhora é essa? Eu não consigo entender. Essa melhora, ela está associada ao nosso comportamento. Então vocês imaginem vocês serem atacados por todos, por tudo, em qualquer circunstância, em qualquer hora, de forma inclusive injusta, e simplesmente abençoar. A gente consegue? A gente consegue receber uma injustiça? Não é? Como é difícil? Olha como é difícil. Mas é só assim, é só dessa forma que a gente consegue crescer. Porque viver aqui na Terra pode parecer tão gostoso, né? Alguns de nós assim, têm um prazer, um deleite de viver na Terra. Ai, que delícia, né? Vou lá no Largo 13 de Maio, às 11 horas da noite, dar uma voltinha lá, dar uma voltinha na Praça Floriano Peixoto, sossegadão, sentar na praça, bem sossegadão, não é? Olha como é gostoso viver. Santo Amaro, né? Santo Amaro. Como é que é? Mexendo no celular. Eu vou dar uma voltinha lá, vou dar uma volta, eu vou ler alguma coisa lá na praça, sossegadão, né? Então, a gente se esquece das dificuldades e do problema que a gente precisa simplesmente abençoar, simplesmente seguir em frente. É difícil para a gente. Então, no fundo, os espíritos estão com a gente já há 150 anos, um pouquinho mais, nos convidando a uma nova oportunidade, uma renovação. Agora, se a gente ficar firme naqueles conceitos antigos e não procurar saber se a gente pode olhar ao redor e mudá-los, a gente não progride. Então nós precisamos observar o nosso comportamento, o que nós estamos falando, o que nós estamos pensando. Bom, na verdade são 3 etapas. O que nós estamos agindo, como nós estamos agindo diante de algumas circunstâncias. Se a gente já não está agindo, só está pensando, o que nós estamos pensando da mesma circunstância, porque às vezes a gente já conseguiu não agir, não é? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Há uns 100 anos, 200 anos atrás, por exemplo, alguém tirava a gente do sério e a gente tinha umas roupas muito boas, morava num palácio muito bonito, né? Diz que o pessoal que mora em Santo Amaro, tudo já teve palácio, né? Tem até a possibilidade de ter convivido num palácio, né? Quem mora ainda nas periferias tem palácios ainda maiores, Grajaú, assim, Parque Santo Antônio, tem palácios ainda maiores, assim, Jardim São Luís, né? Então a gente vivia num palácio, né? E aí alguém tirava a gente pro sério, assim, vamos imaginar, né? Tirou do sério. Aí a gente fazia, sabe o que a gente fazia? A gente dava um chazinho da meia-noite para a pessoa que tirava a gente do sério. Olha como a gente era. Interessante, né? Dava um chazinho da meia-noite. Então a gente agia. Hoje, alguém tira a gente do sério, a gente já não dá o chazinho da meia-noite. Mas parece que a gente cria assim um tsunami dentro da gente, assim, com aquela vontade de sair aquele tsunami com toda a força para a pessoa. Assim, sei lá, para escorregar, cair no meio do chão, bater a cabeça na guia, umas coisas assim bem simples, né? Bem leves, né? A gente só pensa, por enquanto só pensa. Mas vai chegar uma hora que isso também não vai nos incomodar mais. Vai ser diferente, a gente não vai pensar o mal mais. Então, diante do mal que nós recebemos, veja a humildade. A gente apenas abençoa. Olha só, vai chegar essa hora. Mas ela não chega assim sozinha, é preciso a gente se preparar, é preciso a gente se movimentar para chegar até ela. A gente precisa trabalhar isso. Então, no primeiro momento, a gente não fala. No segundo momento, se a gente quiser falar, põe um pouquinho de água na boca. Especialmente se for em família, né? Você vai fazer uma visita para a pessoa, aí a pessoa fala algumas coisas que você não gosta, por exemplo, assim, né? Não é muito comum isso acontecer, não é muito comum.
Mas se isso acontecer, não é? Se isso acontecer, aí você tem sempre lá um cafezinho, um golinho de água, aí você põe a aguinha na boca, fica com ela ali, né? Mas você não vai responder? Não, eu espero. Aí você espera. Eu acho que desceu quadrado. Sabe quando a água desce quadrado assim na gente, né? Desce meio forte, né? A gente espera um pouquinho para responder. Olha só, já é um processo de evolução. Já é um processo de evolução. E é isso que nós precisamos buscar. Melhorar-se. Nós estamos aqui para renovar-se. Porque tem um chavão dos espíritos que dizem para a gente assim, eu já falei, não é? Diz assim para a gente, ninguém progride sem renovar-se. Então, se a gente não melhorar, não se renovar, é provável que a gente tenha que enfrentar as mesmas dificuldades de outrora. E alguns de nós estamos enfrentando dificuldades que a gente já devia ter superado. Estamos ainda tendo que enfrentar elas. E aí você pensa, mas como que eu posso renovar? Não dá para a gente mudar da água para o vinho, tem essa expressão antiga, né? Mudar da água para o vinho, não dá para a gente fazer isso. A gente tem que fazer isso gradualmente. Então segura a provocação, dá um tempo, se tem que dar uma resposta, espera, talvez no dia seguinte. A gente tem que arrumar uma fórmula de se melhorar. Mas isso cada um tem a sua, não adianta dar uma receita, não tem receita para isso. Toda vez que alguém te fizer uma provocação, você fala assim, Deus te abençoe. Não dá para falar isso. Porque na hora, esse Deus te abençoe, mesmo assim, vai pro raio que te parta. Sai do mesmo jeito. Só que com outras palavras, em outra língua. Não dá para ter uma fórmula, cada um vai encontrar a sua fórmula. Mas nós precisamos modificar, renovar. Porque sem renovar, a gente continua do mesmo jeito, vivendo as mesmas dificuldades que nós já vivemos há séculos atrás. De vez em quando a gente vê nos noticiários terríveis que existem por aí, situações que você fala, meu Deus, mas ainda existe isso? Ainda fazem uma coisa dessa? Se a gente tem sensibilidade até com um animalzinho, tem gente que não mata nem a barata, pega a barata assim e joga ela da janela, porque não quer matar a barata, tem dó da barata. E algumas pessoas às vezes falam, meu Deus, mas ainda pensando nisso, atentar contra o semelhante, tirar a sua tranquilidade, o seu sossego, atentar contra o seu patrimônio, fazer coisas assim, atentar contra a sua saúde, a sua vida, a sua família. Ainda tem gente pensando isso. Pode continuar? Eu pensei que a senhora ia falar alguma coisa. Não? Não fala nada? A senhora vai falar com ela? Não, já falei. Já falou. Então é importante a gente encontrar essa forma de progredir. Porque se a gente não progredir, vejam, de vez em quando a gente tem que se encontrar com um defeito antigo nosso, de 100, 200, 300, 500 anos atrás. Você tem que se encontrar com ele, só que você tem que agir diferente, você age igual, 500 anos atrás. Sabe essas brigas que tem, essas coisas de vingança, sentimento de vingança, é uma coisa tão comum ainda hoje. A gente não se vinga, às vezes tirar a vida da pessoa, mas a gente faz uma picuinha, a gente faz uma malcriação, a gente atrapalha a vida da pessoa, a gente embaraça as coisas dela, a gente ainda vive um negócio assim. Então é preciso renovar, é preciso modificar, nós precisamos buscar isso, para que a nossa vida possa seguir adiante, porque senão é assim, é mais ou menos rodar em círculo. A gente roda em círculo, a gente não modifica, a gente não se modifica, fica rodando em círculo, faz a mesma coisa. Os nossos pais, os nossos antigos, eles falavam assim, eu sou assim, vou morrer desse jeito. Coitados, não é? Esse pensamento é um pensamento antigo, atrasado. Porque se a gente não se dispor a mudar, a considerar, a entender, a melhorar, a desculpar-se, se a gente não se renovar, a gente não progride. Por isso que os espíritos insistem com a gente, o tempo todo insistindo com a gente. Desculpa, esquece, perdoa, segue em frente, não olha para trás.
Nossa, mas isso que fez foi muito grave. Segue em frente, não olha para trás. Ah, mas é um prejuízo muito grande. Segue em frente, vai em frente, deixa para trás. Não se apegue a isso. Esquece, perdoa. Se não puder perdoar, só esquece, mas vai em frente, não olha para trás. Posso falar? Algumas coisas não nos pertencem. Não nos pertence. Então esquece isso. É. Eu penso exatamente isso. Tem É. certas coisas. Que não são para nós, né? Exato. Não é pra gente. Não compra para você. Não é pra gente, é verdade. Eu tinha falado de um carro aqui, vocês lembram qual é o carro que eu falei agora há pouco? Bicicleta, Audi. Nossa, falei tantos carros assim, nem estou lembrando direito, meu Deus do céu. Mas eu falei do qual que o senhor falou? Audi. Eu falei do Audi, está vendo só? Eu falei do Audi. Mas é a tal coisa. A gente olha o Audi, acha bonito, mas a gente tem que entender que não é para nós. O nosso é o Mercedes. Não é? Que para nos pontos. Não é? Esse é o nosso. E olha, tem gente que fica tão feliz de poder andar de ônibus. Tem gente que fica tão feliz com isso. Mas eu acho que eu já estou passando da hora, né? Tá. Temos que terminar. Vocês veem que é um expositor desequilibrado, né? Ele vem aqui, fala um monte de coisa, não fala nada, e vai embora, e termina, e encerra, e tchau, e ninguém olha nem para ele. Meu Deus do céu, um negócio impressionante. Tu falou tanta coisa que eu ouvia da minha avó quando eu era pequena. Eu já ouvia da avó. Por isso que a senhora deu o violão, porque se fosse eu, não dava não. Mas como era para... Deixa pra lá. Mas no fim ela não aceitou, né, o violão? Graças a Deus. Não aceitou. No fim não aceitou, né? Graças a Deus. Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus: vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre a antiga profecia que fiz perante os judeus, como na dura Judéia, não temas tua missão, Espírito verdade, eis teu anjo guardião, aumenta as glórias do céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e, como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis. E em Lyon, na França, viu a sua cruz. Essa é uma poesia, metade de uma poesia, de um senhor que era médium, que recebeu de Castro Alves, chamado Jorge Rizzi. Só que essa poesia tem duas partes. Essa é a primeira parte, mas tem a segunda parte, que eu vou convidar vocês a encontrarem na rede mundial de computadores para saber o que ele fala na segunda parte. Luz e trevas. Luz e trevas. Não é difícil de lembrar, né? Luz e trevas. Jorge Rizzi. Castro Alves. Tudo dois. Luz e trevas. Jorge Rizzi. Castro Alves. Vejam a continuação dessa poesia lá na rede mundial de computadores. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não perca as esperanças, viu? Era feriado, não tinha mais ninguém para vir aqui. A única pessoa que eles acharam foi eu. Então vocês desculpem, tá bom? Porque na próxima semana Baixa estima, não, que pessoas muito capacitadas vão estar aqui. Mas eu ouvi falar que quem elogia também é perigoso. Então toma cuidado. Estava demorando.